E aí já vou admitir as nossas convidadas, a Gisele e a Rosângela. E o André também, olha só. Hello, sejam bem-vindos. Estamos gravando aqui hoje nosso encontro sobre indicadores ESG. É um tópico assim que a gente faz parte daquele grupo, né, de ESG e sustentabilidade e tal, e aí começou a rolar mais um bate-papo, né, sobre esse assunto tão importante, né, que são indicadores. Então a gente resolveu, né, puxar essa conversa aqui para botar esse assunto em cima da mesa, né? E aí eu tomei a dianteira e convidei essas duas pessoas e perguntei quem é que vem, né? A Eveline, eu, e a Elu disse eu também. Então vamos. Para a gente começar a fazer falar sobre esse assunto que é tão importante. Então, eu me apresentando, eu sou o Lucas Selbach, né? Eu sou aqui do sul do Brasil, né? Meu sotaque me entrega. E eu também sou CEO e founder do Ponte Club, faço mentoria de negócios, né? O meu objetivo com a ESG, que foi até uma provocação que a Lu fez aqui no papo inicial, né? Meu objetivo com a ESG é porque eu acho que a ESG precisa estar em tudo. A primeira vez que eu ouvi falar em ESG foi numa reunião em 2019, né? Aí, final de 2018, acho que até. E aí, uns senhores, uns consultores, assim, muito tarimbados e tal. Não, é porque os princípios ESG da empresa que nós estamos representando, ESG, ESG. E eu digo, que legal, né? Daí eu saí correndo, logo que a gente terminou a reunião, fui correndo para o Google para saber que diabo era aquilo, né? E aí eu achei aquela coisa tão fundamental e tão necessária, disse, meu Deus, como é que a gente não está vendo isso, né? E aí depois começou, principalmente depois da pandemia, começou tudo isso. E eu quero agora dar espaço para que as nossas convidadas, eu vou começar então pela Lu, né? A Lu Cocosa, então ela é diretora, e deixa eu pegar minha colinha aqui, gente. Ela é diretora da Vila Formare, né, e educadora. Então, Lu, por favor, te apresenta aí e o que que te trouxe para esse assunto aí também. Bem, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Que bom que vocês estão aqui para a gente poder discutir sobre isso. Eu fiquei muito feliz porque o Lucas está no sul, a Eveline está lá no Nordeste e eu estou no Sudeste. Então, a gente tem aqui do Norte a Sul, achei muito curioso isso. Bem, eu sou Lu Cocosa, eu sou formada em Química, tenho mestrado em Química, doutorado também, e depois eu fui para a área da educação. Trabalhei um bom tempo com enriquecimento de urânio numa indústria da Marinha para fazer um submarino movido a energia nuclear, e foi quando eu comecei a prestar atenção no Greenpeace, porque quase todo mês a gente tinha um grupo do Greenpeace na frente da usina de urânio para poder criticar o enriquecimento isotópico de urânio que a Marinha fazia e que eu trabalhava na usina de enriquecimento. William, pode falar, se quer falar? Ele levantou a mão, William? Não, Não, tava só. acho que não. Tá. Bem, e depois, assim, fui para a área da educação, fiz o mestrado, sou de Sorocaba, interior de São Paulo, fiz o mestrado no Rio de Janeiro, e depois voltei para o interior, e lá no Rio de Janeiro, morando lá, eu vi o Rio de Janeiro ser preparado para a Expo 92. Então, eu comecei a prestar atenção, o que nós estamos falando, Agenda 21, vai começar essa discussão da sustentabilidade que eu sempre gostei tanto. E desde 92, quando apareceu a Expo 92, que eu me aproximei muito da Agenda 21 e comecei a trabalhar esses conceitos nas escolas que eu trabalhava, nas prefeituras das cidades que eu morei, porque eu achava que eu tinha que falar sobre isso, né? E depois foi passando o tempo, eu abri uma escola, depois de me aposentar como professora, abri uma escola de educação infantil até o médio, do neném até o Enem, e aí eu comecei a trabalhar fortemente com a questão da sustentabilidade na minha escola, em alguns conceitos que eu chamo de ecologia humana, não de educação ambiental, porque em todo o processo que eu trabalhei com a educação da sustentabilidade e falar do meio ambiente, eu trabalhei com alunos de faculdade e alunos do infantil e do fundamental e do médio. Em todas as vezes que eu ia numa sala de aula para falar de meio ambiente,
Nunca, em nenhuma sala, as crianças, os adolescentes ou os adultos colocavam o homem dentro do meio ambiente. Falar de meio ambiente era falar de poluição, de água, de camada de ozônio, de efeito estufa, de plantas, de animais, mas nunca o homem. Então, isso sempre me preocupou, o fato de nós não nos vermos inseridos nessa natureza que a gente precisa proteger, como se a natureza estivesse a serviço nosso. Então, é por isso que eu milito hoje, né, numa militância saudável, que é de levar o ESG, que eu tenho uma grande admiração pelos três temas, e a gente tem discutido muito sobre isso, e é um prazer estar aqui. Espero falar um pouco mais depois. Obrigada. Então, Bom, a pessoal, Eveline, então, a Eveline vem do direito, né? Então, ela é advogada e consultora da ISG da PDK Advogados. Então, vai lá, Eveline, te apresenta pessoal, e conta a tua prazer estar história. aqui com vocês, né? Sou professora Eveline, sou assim conhecida, sou advogada, sou formada em Direito, ah, passei por gestão, né, Lu? Gestão educacional, fui coordenadora de curso, fui pró-reitora acadêmica, aí eu fiz transição de carreira, né, larguei a gestão e fui ser consultora. Então, eu já comecei a me qualificar em ESG, lá em meados de 2019 para 2020, e como pesquisadora, né, acadêmica, passei a estudar muito sobre o tema. Então, hoje eu atuo num escritório que tem filial em São Paulo, no Rio e aqui em Fortaleza. E esse escritório ele tem uma pegada muito inovadora, né? O Lucas até já fez umas reuniões com a gente lá, até fazendo aqui um link, hoje é o Dia da Inovação, né? É o Dia Brasileiro da Inovação. E assim, a gente teve uma grata surpresa ao encontrar um escritório que tivesse uma pegada de inovação. Nesse escritório, a gente tem uma tribo de negócios, a gente tem uma tribo de inovação, então nós somos divididos por setores e é um escritório full service. E ali eles me chamaram para fazer ali uma consultoria de SG nos clientes que eles têm, basicamente, né, e sobretudo dos clientes que eles fazem consultoria de privacy, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente fomos a São Paulo, fizemos uma palestra e fizemos vários eventos. Eu também sou palestrante. A gente tem facilidade, né, Lu, de sala de aula. Então eu tive todo nesse momento. Nos conhecemos, eu, Lucas e Lu, através de uns grupos de WhatsApp e de LinkedIn que nós temos em comum, né? Compartilhar conhecimento sobre o ESG, que nada mais é do que um acrônimo um acrônimo de um termo que foi cunhado lá em 2004. Esse termo é de environment, S de social e G de governança. Eu estou fazendo essa breve introdução até para colocar todo mundo na mesma página, porque a gente não sabe aqui qual seria assim, o ramo de atuação de vocês, né? Então, aqui no Brasil seria ASG, que é Ambiental, Social e Governança. E recentemente eu escrevi um artigo sobre o ESG, que seria um nome novo para problemas antigos. Como a Lu acabou de falar, a questão da sustentabilidade, que é, vamos dizer assim, um guarda-chuva do ESG, essa situação, ela não é uma situação nova, o ESG não é novo, né? É apenas uma sigla que tem um viés financeiro. Essa é a questão, tá? Então, a partir do momento que o então secretário da ONU, Kofi Annan, lá em 2004, reuniu vários CEOs e reuniu vários estados e disse, pessoal, agora vamos transferir para os empresários, vamos transferir para o setor financeiro a responsabilidade do nosso planeta. E aí vocês vão ter, na verdade, um ônus, mas também vão ter um bônus, porque tudo que a gente tem, né, tudo que a gente dá, a gente também tem que receber. Então, não é só a questão ambiental, social e governança, seria também os incentivos, né, que as empresas, sejam elas públicas ou privadas, têm ao aderir esses pilares ESG. E aí, está aí nessa caminhada, né, as pessoas estão estudando, estão se qualificando,
Atualmente eu sou coordenadora de um MBA em ESG, Gestão e Governança Corporativa, aqui em Fortaleza. E também a gente tem um modelo remoto também. Enfim, tá todo mundo aí compartilhando. Foi quando o Lucas e a Lu, né? Vamos conversar sobre isso, vamos ver quais são os indicadores que estão valendo. Não existe um regulamento, não existe um regulamento geral, né, sobre isso. São legislações esparsas, até porque o tema é muito amplo. Enfim, aí estamos aqui para compartilhar as nossas experiências e para poder aprender com todos. Não é isso, Lucas? Boa, boa, isso aí. Então, trazendo para esse ponto, né, já que tu já começou contando um pouco dessa história do surgimento da SG, né, quando a gente olha, sinceramente, né, do meu ponto de vista, eu acho tudo tão óbvio, né, porque como é que tu vai fazer uma coisa sem pensar no ambiente, né, o ambiente incluindo a gente, o social e a governança, né, não faz sentido, então parece que a gente está falando de uma novidade que já é velha, né? Então, mas enfim, tá? Vamos dizer que agora a gente está começando a falar sério dessa coisa que já devia ter sido começado a conversar antes. Eu vou pedir para a Lu falar um pouco, depois também tu, Eveline, sobre essa realidade atual, né? Então, como é que vocês veem assim a realidade do SG hoje? Porque por exemplo, ouço coisas assim, sei lá, a Bolsa de Valores de Londres está dizendo que as empresas que não tiverem os protocolos ou, enfim, os relatórios ESG em dia, eles não vão poder ter os papéis listados lá. Então, a gente já que está começando, a B3 aqui já está começando a botar um olho assim, dizendo, Sim, olha, já temos que começar está, a fazer já isso. está. Já Então, existe regulamentação. o que que vocês, né, Lu, começando com a Lu, o que que vocês acham desse momento atual, assim, do Brasil especialmente? Bem, o que eu posso dizer do que eu li, né, e aprendi é que sempre foi falado da sustentabilidade, sempre envolvido só com o meio ambiente, né? O social e a governança, eles vieram depois, e quando a gente pensa nas ODS para a Agenda 2030, você percebe o quanto que o S e o G também estão lá. Mas a questão que eu acredito muito ruim é que no nosso país, vários empresários nunca se preocuparam com a questão de preservação da natureza, porque nós hoje em dia não estamos mais falando de preservação, a gente já passou do limite de preservar, né? Porque não tem muito o que preservar, nós temos que recompor, né? Então, isso que eu tenho lido bastante na questão do meio ambiente. E eu percebi também, né, acompanhando aqueles Davos, aqueles encontros que se faz, né, de fóruns econômicos, que, que para que as empresas começassem a levar a sério o ESG, o Banco Mundial determinou que se mexesse no bolso, né? Se você se você quer ser uma empresa que tenha recursos financeiros financiados por bancos, você vai precisar cumprir uma agenda de sustentabilidade, da parte social, que é você ter uma empresa que respeite a diversidade de humanos que temos no planeta e vai ter que pensar como que essa governança trabalha. Então, eu acho que isso, só a partir do momento que eu percebi que foi falado que o dinheiro seria diminuído se você não trabalhasse com o ESG, as empresas começaram a se movimentar. E eu percebo, próximo da gente, que muitas empresas já estão fazendo, infelizmente, aquele famoso greenwashing, né? Que acaba falando que faz, né? Apoiando alguns eventos sociais, alguns eventos de plantio de árvores e tal, mas não leva muito a fundo essa questão. O ano passado, a gente sabe que todos os países, cada um resolve isso de uma maneira, mas eu fiquei muito impressionada. Eu tive a possibilidade de passar alguns meses na Europa e eu percebi coisas muito interessantes envolvendo o ESG. E eu vejo hoje que aqui no nosso país a gente tem tanta coisa para mexer, a gente vê pessoas que não sabem o que é lixo, né? Que não sabe que lixo, a proposta do lixo zero, que eu acho incrível,
né? Eu acho impressionante como as pessoas consideram resíduos sólidos que podem ser reaproveitados, reutilizados como lixo, né? Então, lixo é aquilo que não serve para nada mesmo. Então, nós temos um dos lixos mais ricos do planeta. Então, eu acho que a gente poderia trabalhar bastante nessas questões, envolvendo a comunidade, e eu fico muito feliz desses grupos que têm se mostrado bastante ativos, né, em relação a isso. Acredito que temos sim que nos unir e fazer alguma coisa que passe por todos os estados, que atinjam as crianças, principalmente, e como o meu foco sempre foi a educação e transformar essas crianças em cidadãos globais, né, que eu acredito que se nós não formarmos até o final do ensino médio cidadãos globais, nós não teremos soluções para problemas sociais e ambientais no planeta. Então, hoje, eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu ouço que, apesar de estarmos pensando em explorar petróleo no Amapá, eu ouvi falar que todo o dinheiro desse petróleo será usado para ampliar a parte da matriz energética verde, né? Uma matriz energética mais sustentável. Então, a gente precisa muito pensar nisso, porque o petróleo ainda está bastante aí. Então, eu acho que nós temos que discutir matriz energética, nós temos que discutir sociedade, nós temos que, a gente estava discutindo ética antes da gente começar, é o compliance, é muita coisa importante para a gente discutir. E nada me deixa mais feliz do que estar num grupo que quer discutir sobre isso, né? Mesmo que a gente se reúna toda semana para discutir como vamos fazer. Estou aqui. Muito obrigado. Bem, quando a gente começou a falar, na verdade, sobre a parte financeira, a pergunta, inclusive, que o André fez aqui no chat, nós temos uma grande, vamos dizer assim, financeira, que chama-se, que fica nos Estados Unidos, que é a BlackRock. A BlackRock é uma investidora, né, de fundos, é praticamente a maior do mundo. E ela tem um CEO. Esse CEO da BlackRock chama-se Larry Fink, né? E, na verdade, todo mundo chama de Larry Fink. E ele comanda a BlackRock, onde existem ativos do mundo todo ali, né? É como se fosse uma bolsa de valores internacional, é onde modela todas as ações que passam pela Bolsa de Valores americana. E daí, em 2019, ele emitiu uma carta no site da BlackRock para todos os investidores da BlackRock, dizendo que, a partir daquela data, ele só iria financiar títulos verdes. E ele pronunciou a palavra ESG nessa carta. Essa carta é pública, ela está no site da BlackRock, em vários idiomas, tá? E tem lá, é só botar Larry Fink, né, CEO da BlackRock. Todo ano ele emite uma carta, como se fosse vamos dizer assim, um manifesto, na verdade. E em 2019 para 2020, ele disse que a empresa que ele é CEO só iria financiar, só iria dar, vamos dizer assim, vazão econômica aos títulos que fossem verdes, que tivessem o selo, vamos dizer assim, ESG. Então, para quem não conhecia, passou a conhecer, apesar de que já se vinha falando sobre isso, né? E ali, a partir dali, os empresários começaram a buscar, né, padrões, buscar indicadores, que é o tema da nossa live de hoje, né? Buscar indicadores e buscar pessoas qualificadas para trabalhar nessa área. Hoje, se vocês forem lá no LinkedIn, que é uma das maiores redes de contatos profissionais que nós temos mais ou menos 2.200 vagas em aberto para profissional em ESG, de diversas áreas, né? Em diversos lugares, de diversas formas. Então, basta fazer uma busca que vocês vão ver a grande carência do mercado. E isso se dá porque nós estamos em 2023, e essa historinha que eu contei para vocês foi de 2019 para 2020. Apesar de que tudo isso iniciou em 2004, vamos dizer assim. Tudo isso que eu digo, a situação do ESG ou ASG, né?
Então, os governos, respondendo aqui a pergunta do André, eles também estão nessa pegada. Se você entrar no site do BNDES, no site do Banco do Brasil, no site do Itaú, Santander, que são instituições financeiras, eles têm os títulos verdes, ou seja, eles financiam projetos que têm sustentabilidade. É como se eu fosse emprestar dinheiro ao Lucas, e o Lucas vai me dizer assim, Eveline, olha, eu tenho para te dar para garantia o meu negócio, e o meu negócio, ele é sustentável, e ele é perene. Ao mesmo tempo, eu fosse emprestar dinheiro para o José, e o José não tivesse nenhum tipo de pegada sustentável, ou social, ou de governança, ou o José não tivesse nada organizado na empresa dele, ele trabalhasse um dia atrás do outro. Eu, como instituição financeira, preferi emprestar o meu dinheiro ao Lucas, inclusive com valor de taxas bem abaixo do mercado. Então, funciona assim, gente. Falando como professora mesmo, como eu estou falando aqui, funciona assim, tá? Então, o governo passou a investir nesses títulos, mediante um projeto que você vá fazer futuro, ou mediante um projeto que você já tem, eles lhe dão incentivos fiscais, né, para que você consiga trabalhar de uma forma sustentável. A indústria de construção civil, por exemplo, é a indústria que mais polui, que mais produz resíduos sólidos do planeta, né? E a indústria de construção civil, ela não trabalha com dinheiro dela, ela trabalha com dinheiro de banco. Então, se ela tem uma implementação dos critérios de ambiental, social e governança de forma sólida, se ela olha para cada um dos indicadores, que a gente já vai falar sobre esses indicadores, se ela olha para isso, faz um relatório, cobra, ela tem comitês, ela tem ações, porque essa jornada, pessoal, não é uma jornada estática, ela é cíclica, ela vai sempre continuando. Tem que estar todo o tempo, né, trabalhando, melhorando, tá? Então, se tudo isso é relatorizado e ele realmente existe, obviamente que a construção civil, que é o exemplo que a gente está dando, ela vai pegar valores com menos, né, uma taxação menor, incentivo menor, e, consequentemente, aí há um desenvolvimento sustentável. É isso que a gente quer dizer. Porque a gente não pode pensar em não desenvolver, até não tem como isso, certo? Não tem como não desenvolver. Mas a gente tem que desenvolver de uma forma sustentável, inclusive na economia circular, né? E aqui, respondendo a pergunta também do chat, não é a história de verde que a gente está dizendo é apenas um apelido. Títulos verdes não quer dizer que a pessoa está só investindo no ambiental, não. Títulos verdes quer dizer que há vamos dizer assim, há de ter uma vinculação com o ambiental, com o social e com a governança, tá? Então, não, ótimo. Inclusive, até eu gostei do comentário que a Alessandra fez aqui. Eu quero convidar vocês para conversarem ali no chat, né? Porque eu estou gravando aqui, depois vai ficar gravado, inclusive, o chat, tá? Eu acho que tem uma coisa muito legal aqui que é a seguinte, e a gente conversou sobre isso, que é a questão das ODS. Eu acho que as ODS, elas foram meio que, olha, nós temos que falar globalmente a mesma língua, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aí em termos de objetivos para a humanidade? Não, então aí criaram as ODS. Então eu queria que vocês, né, vocês falassem, Lu e Eveline, sobre como é que vocês veem então a questão das ODS e como é que a gente linka isso com as ações dentro das empresas. Porque esses dias eu fui preencher um formulário, gente, e me perguntaram, não sei qual é a ODS que você atende. Eu disse, senhor, nunca tinha pensado nisso. Aí Me comecei a chama, ver Lucas, que eu te assim que ajudo. realmente tem uma relação, né? Me aperreia que eu te ajudo. Boa, vai lá, Lu. Então, eu vou dizer uma coisa para você, sabe? Quando eu vejo as ODSs, eu penso que, e eu tenho feito esse movimento, desde a educação infantil, você tem ODSs para você trabalhar com eles e falar esses termos, porque eu fico pensando que a gente ensina, a escola às vezes ensina muita bobagem para as crianças e pode começar já a falar termos corretos com eles e eles começarem a observar isso. A minha preocupação com as ODS, porque assim, você vê nessas 17 ODS que isso tem que acontecer no mundo. Nós precisamos dela,
Mas o que me preocupa muito quando a gente discute ESG é que eu aprendi também, no curso que eu fiz, que essas regras, essas normativas, elas são recomendações apenas. Elas não são leis. Então, no Brasil, quando você fala de uma lei normativa, a Viviane pode falar mais para a gente sobre isso, desse conceito de uma lei normativa que só recomenda, mas ela não tem sanções, ela não é uma lei que assim, não, agora cumpra-se. Então, as pessoas vão engajar se acharem que aquilo é bom para elas, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que me preocupa. Então, eu tento fazer com que na escola esses termos sejam naturalizados, né? Hoje eu fico pensando que eu quero, em vez de fazer um grêmio na escola, a gente deveria fazer o Clube ESG, sabe? Porque no Clube ESG, substituindo aqueles grêmios antigos, a gente vai colocar o adolescente se deparando com isso. Vamos ver quais as empresas, vamos entrevistar as empresas da cidade, da região, quais são as empresas que estão cumprindo com essas questões ambientais, sociais e de governança. Eu vejo isso como uma coisa necessária para a gente trabalhar desde a educação infantil essa nova geração, porque antigamente eu cheguei a ouvir um tempo uma coisa assim: pense globalmente, haja localmente. Porém, hoje em dia, a gente está vendo que o que a gente faz no hemisfério norte afeta o clima do hemisfério sul e vice-versa. Então, hoje, a gente tem que pensar globalmente e agir globalmente. Nós temos que ter uma consciência global, acho que é mais do que necessário a gente apresentar esse planeta maravilhoso que a gente recebeu, né? E que a gente tem que cuidar dele de uma maneira a preservar a vida nossa e das outras espécies e de todo mundo que vem pela frente, né? As novas gerações. Eu fico muito preocupada com isso. Uma vez eu fiquei pensando, o petróleo vai acabar. O petróleo é uma fonte não renovável, vai acabar. Quem olha um pouquinho o que é o petróleo, como que ele se forma, quanto tempo leva para o petróleo se formar, eu fiquei pensando depois da pandemia, da Covid. Já imaginou se a gente acabar com todo o petróleo do mundo e lá num ano, lá na frente, aparecer algum tipo de peste que a cura esteja no petróleo? E a gente gastou petróleo para queimar, para não andar a pé, para não andar de bicicleta, para não. Eu acho que a gente faz um uso muito pouco nobre de um material tão rico como o petróleo. É isso que eu queria falar como química. Bem, com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles são iniciativas do Pacto Global da ONU, né, onde eles se reúnem, os estadistas do mundo todo, que são os países que aderem são signatários da ONU, e, apesar de não ser lei, eles vinculam as decisões, porque no direito brasileiro, quando um país ele é signatário de uma convenção internacional, qualquer decisão daquela convenção ela entra para o nosso regulamento como lei, tá? Então, assim, falando de direito internacional de uma forma bem ampla, porque aqui nós temos uma diversidade de pessoas de várias áreas, né? Então, o Brasil é signatário da ONU e, por conseguinte, do Pacto Global. E aí, as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elas vieram das ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E aí eles procuraram afunilar e objetivar as ODMs. As ODMs, elas tinham ali 4 ou 5 direitos humanos envolvidos. E aí eles fizeram as ODS específicas, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis: erradicação da pobreza, direitos humanos, diversidade e inclusão, a água do planeta, as parcerias público-privada, que é algo super importante. E eles não são coloridinhos por acaso, e eles não são divididos em eixos por acaso, até porque eles se conectam. E aí, você pode dizer assim, mas isso pode não ser obrigatório.
Mas repito, quando volta para a parte de sustentabilidade negocial, quando volta para a parte de sobrevivência empresarial, aí a coisa se torna realmente obrigatória. Tanto que você está vendo hoje a corrida das grandes empresas para relatar os seus processos de sustentabilidade, seja ela ambiental, social ou econômica. E com relação à empresa de capital aberto, sociedades anônimas, esses relatórios eles são obrigatórios. Por quê? Eles têm que publicizar esses dados, e a Comissão de Valores Mobiliários, por meio de regulamentação própria, obriga essas empresas que têm o capital aberto a relatarem, né, esses dados. E esses dados eles têm que ser fidedignos. E aí, a depender do ramo de atividade do negócio, da operação, escolhe-se, Lucas, quais os ODS principais. Tá? Então, vamos lá, é uma empresa de saneamento, então ela vai escolher água, ela vai escolher diversidade, ela vai... Ah, mas ela precisa ter todos? Não. Ela precisa dizer os que mais se aderem à atividade que ela exerce, e ela também vai dizer o que é que ela está fazendo naquela área e qual é a meta dela para 2030. Então, mundo de Alice não existe. O que está rosozinho, a Barbie maravilhosa, também não precisa ser. É só dizer a realidade. Às vezes, quando a gente chega numa empresa, a empresa diz, não quero nem falar com essa mulher, não. Lá vem ela. Olha, meu Jesus do céu, não tem nada aqui que dê certo, está tudo errado. Não, tem, claro que tem. Você emprega 2 pessoas com carteira assinada? 2 pessoas. Tá ok, tá certo, vamos lá. Vamos ver o que tem. E a gente encontra tanta coisa maravilhosa que não é feito fluxo, não é feito fluxo. O que aquilo ali vai resolver? Como é que eu vou relatorizar aquilo? E aí a gente começa a conversar, com as pessoas que a gente chama de stakeholders, que são aquelas pessoas interessadas na operação. Desde a tiazinha que vende o café na calçada até o CEO. Todo mundo é interessado naquela operação. Na hora que você fecha uma loja, você fecha milhões de vidas. Milhões de famílias que vivem. Uma loja pode ser uma lojinha de vender aparelho celular pequena. Na hora que essa loja fecha, se fecham milhões de vidas. Então, se esse negócio ele é sustentável e ele tem possibilidade de se vincular a qualquer ODS. Não é um bicho de 7 cabeças, não dói, gente, não dói. Dá para fazer essa vinculação de uma forma simples. Ah, mas eu não sou ali a Ambev, eu não sou ali o Santander. Não vou chegar nunca aquilo ali. A gente faz dentro do nosso limite. Isso é que é bacana, tá? Então, saber essa vinculação com a ODS da sua operação e saber qual é... Eu sou muito chamada para falar sobre o quê? Sobre educação. A Lu também é muito chamada para falar sobre educação. O Lucas é muito chamado para falar sobre startups, impacto, inovação, negócio. O que é isso? É vincular o nosso perfil com a nossa ODS. Simples assim. Não, e faz todo sentido, porque quando a gente começa a desmistificar, né, que eu acho que é um dos papéis que a gente está fazendo isso aqui hoje, né, ao mesmo tempo a gente está lembrando que é complexo, porque não dá para fazer assim, tipo, vamos fazer uma reunião de 1 hora aqui e resolver todos os nossos problemas, né, mas ao mesmo tempo a gente precisa começar. Eu acho que essa é a parte mais importante, né, eu acho que essa seria a grande contribuição. E aí, eu me lembro que no nosso bate-papo, ó, o André disse ali, ó, meu DS é a 12, que legal. No nosso Tá bate-papo, vendo? tu falou uma coisa, Eveline, que me chamou muita atenção, que tu falou da materialidade, tu deu para a gente brincar aqui com um case, né? Nós vamos falar aqui o pastel da feira, né? Sim, Então, a gente vai brincar um pouco com um case imaginário aqui, né? Que é o pastel da feira, adoro. né? Vamos inventar aqui uma personagem, a Dona Maria, né? E aí nós vamos falar um pouco disso que a gente chama de materialidade, né? Então, não sei quem de vocês dois quer começar aí para a gente brincar um pouco de como seria um caso prático aqui. Bom, a matriz de materialidade, né, que é um tema muito utilizado nos próprios cursos e MBAs, é você analisar naquele negócio o que é importante para o negócio. O que é
sendo bem sincero, o que que é importante para um pastel? Qual a principal insumo, qual o principal bem que vai originar aquele negócio? Não dá para fazer pastel sem farinha de trigo. Não dá para fazer pastel sem óleo. Não dá para fazer pastel sem capital humano. Não dá para fazer pastel sem recheio. Ao mesmo tempo, não dá para fazer pastel sem tecnologia, porque tem que ter uma tecnologia, tem que ter ali algo, né? Tem que ter. Não dá para fazer pastel olhando para o céu. Então, assim, a gente já está analisando ali alguns itens da nossa matriz de materialidade, o que que é importante para aquele negócio. Então, cada vez que o trigo aumenta, a matriz de materialidade vai, vamos dizer assim, aquela materialidade ela vai ter impacto, certo? Se o salário aumenta, vai ter impacto. Se vamos dizer assim, a energia aumenta, o gás aumenta, vai ter impacto na materialidade. Analisando quais são os insumos importantes para aquele negócio. Não só insumos físicos, mas também os insumos subjetivos, né? Que a gente pode ali tá, sabe, qual o marketing daquele negócio? Como é que vai ser o marketing? Qual a finalidade daquele negócio? Então, tudo isso está ali dentro da nossa matriz de materialidade. E dentro da matriz de materialidade, a gente divide ela no que é ambiental, no que é social e no que é governança. Desmistificando mais uma vez o ambiental como natureza, só natureza. O ambiental, ele é tudo. Ele não é só a sustentabilidade ecológica, né? Então, assim, o ambiental ele perpassa pelo o resíduo. Então, assim, aquele óleo que ela utiliza, que ela recicla o óleo, ela reusa, onde ela coloca, onde ela despeja, como é que é a produção disso? Então, são todas perguntas que a gente vai fazendo, vai juntando e vai... Inclusive, Lucas, existem situações assim absurdas que a gente pode dizer, poxa, mas por que a senhora joga esse lixo fora, esse óleo fora? A senhora está perdendo dinheiro com isso. Não existe uma maneira da senhora usar esse óleo novamente, nem que seja para fazer sabão, para poder não jogar fora? Aí ela assim, será? Pode ser. E aí a gente começa a mudar o paradigma. A gente começa a mudar a filosofia. E aquilo que era lixo, como a Lu falou no começo, vira dinheiro. Entendeu? É por aí. É sensacional. Aí entra a educação, né, Lu? Acho que essa é a mágica da coisa. O que eu gosto também de pensar é no seguinte, vou pegar a latinha de alumínio, tá? A latinha de alumínio, a gente sabe que nós somos um país que recicla alumínio no mesmo percentual que o Japão. O problema é que lá no Japão é por consciência ecológica e aqui é por causa do dinheiro. Então, se você parar de pagar para parar de comprar alumínio, com certeza muita gente vai parar de pegar as latinhas de alumínio. Isso me preocupa por uma questão de que esse catador de latinha de alumínio ele não está fazendo isso pela consciência ecológica de reciclar o alumínio, certo? Isso é uma coisa que me preocupa. Mas eu concordo com ela que quando a gente vai pensar num simples pastel, vamos pensar no pastel de carne e outro de palmito, né? No pastel de carne, você tem ainda o gado que emite metano, que você tem a vaca, né? Então vai emitir metano, que vai poluir o ambiente. Então, se a gente pensar como que pode um simples pastel, como ele polui, como não polui, e é muito importante a gente pensar nisso. A ODS número 2 fala de acabar com a fome, né? Então, eu fico pensando numa coisa que aconteceu recentemente, que nós vimos que com a guerra da Ucrânia e a Rússia, nós tivemos problemas com fertilizantes e defensivos agrícolas no nosso país, porque nós importamos esse tipo de substância da Rússia e da Ucrânia. Isso foi uma novidade para mim, não sabia que nós éramos tão dependentes
desses materiais desses dois países. E daí eu fico pensando assim, por que a gente importa e não produz? Porque é mais barato importar. Com certeza deve ser por isso. Porém, eu fico pensando, por que a gente precisa de tanto defensivos agrícolas ou nutrientes para as plantas? Porque, na verdade, a gente tem uma alimentação baseada em plantas que não são brasileiras. Então, você precisa de defensivos agrícolas porque você tem que criar um ambiente para essa planta sobreviver aqui, porque muitas vezes ela não está no habitat natural dela. E hoje nós já temos as PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais no nosso país, que por serem plantas nativas do nosso país, elas não precisam dos defensivos agrícolas, elas não precisam dos fertilizantes, porque elas estão no habitat natural. E a gente poderia diminuir muita fome fazendo uma alimentação, ensinando as crianças a comerem as plantas do nosso país. Só para vocês terem uma ideia, eu visitei uma exposição no Museu Judaico de São Paulo, e era uma exposição, foi a primeira exposição desse museu, e era chamada Botânica Tirânica. Na verdade, eles estavam criticando, era de uma arquiteta da USP, e a crítica da mostra era que nós temos nomes racistas e misóginos para as plantas. E a gente deveria pensar em proteger as plantas, né? A gente protege os seres humanos, os animais, e proteger as plantas, né? Com esses nomes racistas, misóginos e outros tipos de nomes. E daí, na discussão que foi feita depois da apresentação, o debate foi pensado, por exemplo, que do norte a sul do nosso país, se você pedir para uma criança de 5, 6 anos desenhar uma árvore, ela vai desenhar uma macieira. Por que ela desenha a macieira? É por causa da Branca de Neve, é por causa de Adão e Eva, é por causa da Apple, ou é por causa da maçã da Turma da Mônica? Não sabemos, mas eles desenham a macieira. E a macieira não é a maçã não é não é nativo nosso. Ela veio de longe. Por que você não desenha banana? Por que você não desenha coisas diferentes, né? As coisas nossas? As crianças não têm um referencial nosso. E por que isso acontece? São coisas que eu não tenho resposta, só estou colocando aqui para vocês, porque como eu vivo nesse universo da educação, eu quero que as crianças abram a mente delas para tudo que tem no planeta, sabe? Então, eu gosto de trazer essas provocações e eu agradeço se vocês podem me ajudar a pensar sobre. Obrigada. Não, tranquilo, é muito legal, Lu. Inclusive, ontem eu estava assistindo um vídeo do Harari, né, do Yuval Harari, um vídeo dele com o Jay Chat. Depois eu vou colocar aqui no chat para gente, para todo mundo ter o link, né? E ele fala de uma outra coisa bem curiosa, né? Que a gente, na realidade, nós vemos uma multiplicidade de origens, né? As coisas vêm de um país para o outro, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo que não existia vaca na América. Quem trouxe a vaca para as Américas foram os europeus, né? Então, não sei se foram os ingleses que levaram para os Estados Unidos, enfim, houve alguma coisa nesse sentido. E assim, existem um monte de coisas que foram pulando de um país para o outro. E eu acredito também que a gente tenha uma coisa de recuperar o valor, que nós temos um bioma, nós temos uma multiplicidade, nós temos uma população. Gente, eu vou dizer para vocês, eu já viajei para vários lugares, né, no mundo e eu ouço umas coisas assim tão estranhas às vezes, né, tão, às vezes depreciativas, mas às vezes tão encorajadoras da gente, né? Como a gente é empreendedor, como a gente se vira nos 30, como a gente é criativo, como a gente tem um tesouro nas mãos aí, que é esse país, né, que a gente vive. E principalmente que a gente tem um povo que, com todas as suas dificuldades, né, consegue se superar muitas vezes. E aí eu acredito que tem uma coisa legal para a gente falar aqui, né, que quando a gente pensa em mercado, né, a gente estava falando antes, né, sobre essa questão econômica.
será que para eu implantar ESG, né, eu tenho que ser uma grande empresa, né? Não, não é verdade. Você pode ser uma pequena empresa, você pode começar a ter suas iniciativas. Então, para a gente recuperar esse ponto, assim, o que que vocês dizem que poderia ser melhor aproveitado, né? Por exemplo, eu sou do marketing, né? Eu adoro fazer as mensagens voarem pelo universo. E eu acredito que uma das coisas que a gente precisa fazer, é assim, olha, quando eu estou fazendo uma coisa boa, eu preciso contar que eu estou fazendo uma coisa boa, principalmente por causa dessa autoestima, né? Que nós precisamos que o brasileiro tenha uma boa autoestima de si mesmo também. Então, eu queria que vocês, assim, a gente está se aproximando do final. Não sei se vocês querem, assim, tipo, escolher algum comentário para fazer, ou se vocês gostariam de começar falando um pouco sobre o que que a gente já poderia fazer, né? Como é que a gente pode botar a mão na massa, assim, para fazer com que as nossas empresas, pequenas ou grandes, já comecem seus movimentos em direção a ESG, né? Eu acho, Lucas, que o principal é o que a gente está fazendo, é disseminando e é falando sobre, Perfeito. né? Como a Lu falou, as crianças, elas nos dão aula sobre isso, né? É Que ótimo. verdade, é verdade. Eu tenho netas, que as minhas netas, eu estou aqui em Fortaleza, né? Para quem está longe aí, como a Lu falou, norte, sul, né? Nordeste, sudeste. E elas moram em São Paulo, Lu. Minhas netas Uhum. nasceram em São Paulo e moram em São Paulo. E a gente estava aqui no shopping e eu peguei um copo de plástico, não usei o copo, e fiquei com o copo na mão atrás de colocar o copo no lixo, Aham. para dar um exemplo e pelo próprio costume, jogar o copo na cestinha. E ela brigou comigo que eu estava com o copo na mão. Aí eu falei, mas eu vou colocar no lixo. Aí ela disse, não, mas você não usou o copo, não era para ter pego o copo. Se você não ia usar, para que você pegou? Boa. Né? E ela tem 8 anos. Então, assim, é Perfeito. através eles nos dão aula sobre isso. Aula. Verdadeiramente, lições de moral. Então, o primeiro é falar, é conversar, é dar exemplo, é conversar, é disseminar. Outro é você desmistificar essa situação de que esse assunto é só para quem tem dinheiro ou para quem está preocupado com marketing positivo, sabe, Lucas? Né? Então, a conscientização, o consumidor brasileiro já está reclamando disso, tanto que nós vimos este ano de 2023 vários casos de represálias de consumidores por produtos produzidos por situações análogas à escravidão. Isso é um dos exemplos que a gente pode dar. Porque o próprio consumidor está atento para isso. Porque antigamente o consumidor reclamava, agora ele reclama e boicota. Ele deixa de comprar. Então, não é para agora. Eu sei, como a Lu falou, que a coisa já está muito complicada, né, Lu? Mas a gente tem ali uma esperança numa mudança de paradigma. Sempre desmistificando essa situação de que isso é só financeiro ou que isso vai passar, né? Ou então que, vamos dizer assim, que é para grandes empresas. Nunca. Não é para ser por aí. Não é para ser por aí. Eu também gostaria de falar, pensando em alguns exemplos que eu vi recentemente. Bem, eu falo meu lugar de fala é a escola, né? Então, vamos imaginar um passeio com crianças de 5 anos pelas ruas de São Paulo. E aí, uma garotinha viu é, umas plantinhas saindo do concreto na calçada. E daí ela falou: Meu Deus, temos uma plantinha que rasgou a calçada. Como pode? Como ela fez isso? Daí o garotinho amigo de 5 anos fala: É muito simples, é porque toda cidade já foi uma floresta. 5 anos. Toda cidade já foi uma floresta. E daí o professor levou essa história para a sala. Vamos voltar àquela questão: toda cidade já foi uma floresta. E agora, como será que aquela plantinha nasceu? Lógico que não posso me estender o que essa criança falou e desenhou de como aquela planta saiu lá rasgando a calçada.
é maravilhosa. A gente fica para um outro dia para contar sobre isso. Mas eu queria trazer um outro exemplo falando do social. O ano passado, eu Ô, estava. Lu, antes que eu me esqueça, tá, Lu? Anota aí para tu fazer um vídeo, tá? Grava um vídeo, bota nas redes que eu ajudo a divulgar, que essa história Eu deve acho ser também, eu sensacional. acho, concordo. Interessante. E daí o que acontece? É muito interessante. Depois eu escrevo para vocês. E aí, um outro exemplo que eu queria falar do social que me impressionou, e aquilo era uma lição não verbal. Ninguém estava falando nada, eu só via aquilo. Eu estava o ano passado na Itália e um amigo falou assim para mim: Você vai para Milão hoje? Vá visitar a Starbucks de Milão. Eu falei, nossa, por quê? Ele falou assim, não, aquilo é demais. Daí ele contou a história do porquê que a Starbucks estava em Milão. Mas o que que me chamou a atenção que eu queria trazer para vocês? Quando nós entramos nessa cafeteria belíssima, havia muitas pessoas querendo, se aproximando do balcão para pegar seus pedidos, né, e comprar. Então formou-se uma fila. A fila tinha lá o desenho, era organizado, tudo bonitinho. Quando como a fila era grande, eu comecei a observar as pessoas que eram atendentes no balcão. E, nas atendentes do balcão, você tinha uma distribuição de diferentes pessoas. Uma senhorinha estava na fila e quem atendeu essa senhorinha era uma atendente também senhorinha. Ela era. Depois veio uma garota toda tatuada, toda assim. Tinha um rapaz lá no balcão, todo tatuado, todo modernoso, que chegou e falava mesmo. A preocupação era de ter no balcão pessoas para todas as tribos que foram tomar café naquela cafeteria. Eu achei aquilo uma questão de acolhimento, sabe? De pertencimento. Você não se sentia, não eram só jovens no balcão, não eram só idosos nos atendentes. Você tinha uma distribuição etária, você tinha uma distribuição racial, você tinha uma distribuição. Eu achei aquilo era intencional. Aquilo não era o acaso. Então, eu achei assim uma bela demonstração de que é possível, né? É possível. Isso que eu queria falar. Obrigada. Que legal, nossa, muito interessante. Eu acabei fazendo um troço aqui que a Lu tinha sugerido, que é Ai, como é que é aqui, fazer um Mentimeter para a gente colocar aqui no grupo. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Tem um link. E esse link é o seguinte: vocês entram dentro do link e colocam até 3 palavras que representem ESG para vocês. E aí vocês vão colocando as 3 palavras, aí quando vocês tiverem terminado aqui, eu vou divulgar uma nuvem de palavras aqui para gente deixar gravado aqui como a nossa visão aqui do que é ESG para nós. Então, A podem gente pode entrar ali no participar? link. Hã? A gente Todo pode mundo, participar? todo mundo. Então é só entrar no link, né, vejam se está funcionando, né? Opa, já começou a brotar aqui, tá? Já começou a brotar. Eu vou participar também. É, Pronto, já fiz a minha. Já fiz a minha. tá, então também fazendo aqui. fazer e submeter, né? Enviar, né? Tá rolando aqui, galera. Vamos lá, vamos colocar. Cada um pode colocar 3 palavras aí. E aí, olha só que interessante, eu já compartilho. Todos fizeram? Quem ainda não fez, pode fazer. Tá rolando. Opa, planeta tá no centro. E olha que show.
Pode tirar uma foto? Tá, peraí que eu vou compartilhar a tela aqui. Vou apresentar e vou compartilhar a tela. Peraí, deixa eu minimizar isso aqui. Para cá e para cá. Vocês estão enxergando a tela? Sim, Ó, então ó, temos 21 respostas. O planeta está no centro. E aí nós temos isso, né? Desafio, esperança. risco, diversidade, criatividade, Aí, né? Lucas, faz um print aí pra gente agora. Faz um print. Vou fazer um print. E aí vou colocar lá no nosso grupo. Sim. Né? Nós temos humanidade, gestão, desenvolvimento, saúde de todos, responsabilidade, conscientização, inteiramente sustentável, né? Cuidado, ser humano, esperança. Pô, gente, que legal, muito bom. Eu vou colocar lá no nosso grupo. Já está aqui também na gravação do nosso webinar, tá? E aí vou deixar gravado, depois eu vou publicar no, no meu YouTube e aí fica à disposição depois nas redes sociais. Quem quiser se adicionar, eu coloquei o LinkedIn, é só puxar o chat mais para cima, que tem os nossos LinkedIns ali no começo, tá? Da Eveline, o meu e o da Lu também. Tá? Também eu vi que mais o Alessandra, né, colocou o André também. Então, quem quiser se conectar ali, ó, Cardim, de O um pessoal evento que podia falava curtir lá o sobre. seu LinkedIn, o pessoal podia curtir lá o seu LinkedIn, daí a gente adicionava todo mundo no LinkedIn da gente também, né? Tá legal, vou colocar de novo aqui então. Eu vou colocar de novo. LinkedIn. O meu é um link que vai para o LinkedIn, tá? Muito bem. E aí eu vou colocar lá no grupo. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Eu não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, sugestão, é como a gente falou, é um começo de conversa, né? Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa ou colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade ali no chat, ou quiserem abrir o microfone aqui também e falar, fiquem à vontade. Alguém se entusiasma aí. Eu já pedi Elaine? aqui, eu já fiz aqui algumas, já entrei no LinkedIn de alguns, já pedi amizade. Eu acho assim, agradecer mesmo, né? Agradecer a todo mundo por estar aqui, para a gente fazer Pô, conexão. Vocês podem entrar no LinkedIn da gente e, sei lá, sugerir, né, pautas que a gente pode estar conversando. E foi um grande prazer, realmente foi um grande prazer. mas vai lá, Elaine. Ele Eu acho que gostou? a Elaine Elaine, tinha, a Elaine acho que ia fazer uma pergunta, não, fala, não ia, Elaine. Elaine? Era um comentário, né? Uma coisa que sempre me ocorre, porque eu trabalho com governança e compliance para empresas de menor porte, e, e eles sempre me perguntam, tá, mas isso se aplica para mim? Isso não faz muito sentido, né? Então, o meu grande desafio está em sempre procurar simplificar a mensagem, e simplificar também as peças, vamos dizer, do grande quebra-cabeça que a gente tem aí, porque é muita coisa. Realmente, o SG é muita coisa, né? Então, eu acho que só uma consideração, assim, é uma preocupação para mim e eu percebi que também é para todo mundo. Acho que estamos no mesmo barco, né? Que Isso. é essa simplificação, e também para que a gente consiga captar a adesão dos outros, né? Como é que os outros vão aderir a uma coisa tão complexa que eles não conseguem compreender? Então, acho que muito do que a gente tem de desafio é não só disseminar, mas simplificar, sabe? Eu acho muito difícil. Eu estou falando uma coisa aqui que para mim é o maior desafio, tá? Então, só para colaborar aqui com essa letramento, é uma palavra muito acertada. Parabéns. E Boa. Isso assim, mesmo. Elaine, tudo começa na governança, Elaine. É, Se a governança não aderir, o resto não vai segurar.
Sim, É um tripé, mas o pé da governança ele é mais forte, porque é lá que tudo inicia. É de lá que vai ser, o ciclo vai se é. retroalimentar. É da Você está governança. falando do dono do budget, Do resumidamente. budget, isso. Tipo Então, isso. Exatamente. é, o É, dono do budget é a a pessoa que tem que é, ser convencida. Só que o dono do budget, ele também não compreende, não é uma coisa simples de ser compreendida. Então, eu estou falando dessa pessoa mesmo, sabe? De a gente conseguir conversar com a pessoa que está ali decidindo sobre o que vai fazer de investimento de uma forma simples. Eu acho isso muito desafiador. E o que eu queria complementar ou, enfim, considerar é que talvez seja esse o desafio inicial, assim, mais complexo. isso. Exatamente. Vejo, eu fiz, assim, falando de governança, mas pegando um recorte bem simples, né? A questão da liderança, né, que a gente tem numa empresa, né? Vamos pensar também nas empresas que não é o proprietário, mas é a liderança que está ali. A gente tem discutido muito essa questão da liderança, né? E a mudança de mindset a respeito da liderança. E tem uma autora americana que ela fala assim, está na hora dos líderes irem para casa, porque aquele líder que resolve tudo, que centraliza tudo nele, e transformar numa liderança que eu acho muito bonito, que é um facilitador anfitrião. Se a gente pensar num facilitador anfitrião, você vai colocar ali uma pessoa que vai abrir as portas da sala dele, é, o caminho para que as pessoas que estão abaixo dele, vamos pensar num organograma assim, se aproximem. Porque a ideia de ser um facilitador anfitrião, ele vai poder comunicar com gentileza, né? Então, eu acho que a gente está falando aí de um mundo de paz, né? Que todo mundo quer, acho que não tem ninguém que não quer um mundo de paz. E dentro dessa linha da governança, eu gosto muito de. Ele faleceu, né, no mês passado, que é o Domenico de Masi, que é um italiano que, para Aham. mim, quando eu ouço o que ele fala, né, eu leio os livros dele, ele me encanta pela maneira como ele vê o mundo do trabalho. Eu acho que a gente deveria sempre revisitar as ideias de Domenico de Masi, porque ele realmente ele traz um pouco dessa solução que a gente tanto pede, né? Então, eu acho que eu deixaria isso de indicação aí. E obrigada. E quando vocês precisarem, se a gente puder colaborar, é a coisa que eu mais gosto. Show, show. Muito bom, gente. Muito legal o nosso encontro. Eu queria encerrar também dando meus 5 cents aqui, né? Que a gente nunca na história da humanidade teve tanto conteúdo disponível, né? Então é mais a gente escolher o que que a gente não quer ver, né? E eu, como um profissional do marketing, da comunicação, eu sempre vou e volto, o pessoal pergunta, o que que tu faz, né? Eu digo, eu faço mentoria de negócios para líderes estratégicos, blá, blá, blá. Mas, na verdade, gente, o que que eu faço? Eu ajudo a pessoa a entender o que está na mão dela, né? Então, é comunicação, às vezes é comunicação da pessoa com ela mesma. Então, Elaine, o que eu quero te dizer é sempre sobre comunicação. É como é que a gente se comunica nós com a gente mesmo, nós com os outros, nós com a comunidade, e para que a gente tenha cada vez uma comunicação mais assertiva. E os meus 5 cents vão para a comunicação não violenta. A CNV, que foi criada pelo Marshall Rosenberg, é uma das coisas mais sensacionais que já foi criada. Inclusive, eu vou postar no meu LinkedIn um vídeo que eu adoro, que é a conversa da girafa com o chacal, que é um papo sensacional que o Marshall Rosenberg fala sobre essas questões da comunicação e como é que isso funciona muitas vezes dentro das empresas. Não, olha, ele é sensacional. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos. Esse conteúdo vai estar gravado, eu vou colocar ele depois no YouTube, tá? E aí vocês podem pesquisar com o mesmo título, tá? Que eu pretendo colocar ele no ar aí nas próximas 48 horas, tá bom? Então, Lu, Eveline, muito obrigado. Foi muito legal o nosso encontro. Um grande prazer. Pessoal, um beijo para todos e fiquem bem. Vamos tocar esse mundo para frente. Obrigada.
Obrigado, e saudações sustentáveis para todos. Saudações sustentáveis é ótimo. Obrigada, pessoal. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Até mais.